Seja bem-vinda ao programa Descomplicando o Relacionamento. Aqui nós vamos conversar sobre como ter um relacionamento mais saudável. Eu sou Amanda Carvalho, sou psicóloga clínica, ajudo pessoas a se conhecerem para viverem relacionamentos extraordinários. Estava na clínica, chegou uma paciente e ela entrou no consultório com um olhar muito triste. Uma moça muito bonita. E ao chegar eu notei que havia uma tristeza muito profunda naquele olhar. Ela chegou, sentou e, como é comum, nós iniciamos a nossa conversa. Eu me apresentei e perguntei se ela estava bem. E ela me respondeu que estava tudo bem. Mas eu pensei, não deve estar, esse olhar está muito triste. E ela chegou para mim com uma demanda de depressão. As meninas me falaram que era uma pessoa que estava com início de depressão. Começamos a conversar e eu perguntei para ela, como é que está a sua vida? E ela respondeu que estava tudo bem, que ela não conseguia entender por que ela estava se sentindo tão triste e tão desmotivada, já que ela tinha chegado numa parte da vida que ela esperou muito, que ela batalhou muito para chegar. Começamos a falar sobre esses pontos e eu perguntei, como é que você está no seu trabalho? E ela falou, estou na melhor fase da minha vida, no meu trabalho. Eu nunca havia chegado ao ponto em que eu cheguei nesse momento. Eu realizei sonhos e hoje me sinto realizada profissionalmente. Ela é uma empresária. E aí eu pensei, ok, então vamos tentar identificar de onde vem esse olhar tão triste. Continuei perguntando. Perguntei como está a sua família. Com a minha família está tudo bem. Ela me respondeu que estava tudo bem. Que ela também havia estabilizado a relação com a família de uma forma muito diferente. Porque como vieram de uma família muito simples e passaram muitas dificuldades, como ela tinha estabilizado no trabalho, ela estava conseguindo ajudar a família a crescer, a ter uma vida melhor, a cuidar da saúde. E aquele olhar continuava triste. E eu continuei fazendo as minhas perguntas. E como é que você está com você? E ela me respondeu, eu estou bem. Eu me cuido, eu vou à academia, eu me alimento bem. Eu tenho buscado cuidar de mim da melhor forma possível. E hoje eu posso viajar, eu posso fazer aquilo que eu gosto de fazer. Fiquei me perguntando, aonde será que está a causa desse olhar tão triste? E continuamos conversando. E ela me contou um pouco sobre a vida, um pouco sobre tudo que ela tinha passado durante a sua infância, a sua adolescência e como ela havia chegado até ali nesse período para chegar a essa estabilidade financeira, a essa estabilidade da vida naquele momento. E ela me contou um pouco sobre a vida e ainda assim aquele olhar triste continuava. Então eu perguntei, você se relaciona com alguém? E ela me respondeu, não, eu não me relaciono e eu não vou me relacionar. E eu perguntei, por quê? Porque relacionamento só faz mal e eu não quero me relacionar. E eu perguntei para ela, você já se relacionou? E ela respondeu que sim, que ela havia se relacionado por 2 vezes, mas por momentos muito rápidos. Eram muito breves os relacionamentos, que rapidamente ela não conseguia se manter ali e ela saía. Por mais que houvesse interesse da outra parte, ela não se sentia à vontade e ela saía dos relacionamentos. Ela comentou que todas as vezes que ela iniciava um relacionamento com alguma pessoa,
ela ficava extremamente nervosa. E que ficar nervosa prejudicava ela no trabalho e ela não conseguia render tão bem. E logo ela identificava que era o relacionamento que fazia mal e deixava de se relacionar, dispensava a pessoa. Por mais que aquela pessoa às vezes quisesse ficar, quisesse somar, quisesse acrescentar na vida dela. E ela respondeu: eu não me relaciono e eu não vou me relacionar. Porque relacionamento é atraso de vida. Ali eu entendi o motivo daquele olhar tão triste, da causa daquele sentimento que eu conseguia identificar naquele olhar. Não porque era um relacionamento ruim, ou não pelo fato dela não querer se relacionar, mas por entender que todos nós somos seres relacionáveis. Nós precisamos nos relacionar, nos socializar para que possamos ter saúde mental, para que possamos ter paz, para que possamos nos sentir apreciados, para que possamos nos sentir valorizados. Isso não vem só através do relacionamento. Isso vem principalmente de nós, com nós, de quando nós estamos bem com a gente. Mas se ela estava super bem com ela, se ela estava super bem no trabalho, se com a família estava tudo bem, por que então havia tanta tristeza, havia esse vazio no qual ela falava, que havia um vazio muito grande, que ela tinha conseguido muita coisa na vida, mas que ainda assim sentia um vazio, que ela não conseguia identificar. E quando ela disse, eu não me relaciono e eu não vou me relacionar, eu pude entender que ali estava um ponto. Ali poderia ser um ponto do qual trazia essa tristeza e esse vazio que ela sentia. Então eu perguntei novamente das experiências que ela havia passado nos outros relacionamentos para entender se gerou algum trauma, se foram relacionamentos abusivos, se foram relacionamentos que de alguma forma ela teve que mudar muito quem ela era para chegar ao ponto de não querer se relacionar para ter essa liberdade. Mas ela disse que não, que todos os relacionamentos que teve, esses 2 relacionamentos, ela tomava a decisão de não querer mais ficar com aquela pessoa. E ela repetia, por que eu estou assim? Por que eu me sinto assim? Se eu já conquistei tudo o que eu queria conquistar. Aí nós entramos em um grande problema, que é o problema da mulher moderna, que ela acha e ela acredita por crenças que se ela se relacionar, ela não vai ter aquilo que ela tem, ou se ela decidir por estar com alguém, ela pode não ter tanta sorte ou não se dar tão bem no trabalho, não se dar tão bem na área profissional e pessoal. Isso são algumas mulheres, não são todas, tá? São algumas mulheres que passam por essas situações. E aí nós entramos em algo que nós chamamos de crença. O que é crença? Crença é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós assistimos nas mídias, tudo aquilo que nós internalizamos quando criança, quando adolescente, quando adultos, é tudo aquilo que nós absorvemos do que assistimos e do que vivemos, das nossas amizades e de toda essa relação que temos com o outro. Nós vamos adquirindo, é como se absorvêssemos um pouquinho de cada do que ouvimos. E a partir do momento que ouvimos e enxergamos, nós passamos a pensar sobre aquilo. E geralmente essas são as nossas crenças. Crenças não são somente religiosas. Crença é tudo aquilo que nós vivemos, que nós acreditamos, estando conscientes ou não. Porque muitas vezes nós temos crenças que nos influenciam, mas que nós não temos
tanta certeza assim, nós não sabemos bem o que está trazendo aquela dúvida, o que está trazendo que por mais que eu tenha um desejo enorme de fazer algo, parece que algo me diz que é errado. E geralmente são as nossas crenças. Elas que trazem os nossos medos, elas que trazem as nossas inseguranças, elas que fazem com que travamos ou com que nos auto-sabotamos durante a maioria da nossa vida. Que nós acreditamos em algo que nem sempre condiz com o nosso desejo, com a nossa vontade. E a partir daí, nós passamos a agir baseado naquelas crenças, contrariando muitas vezes o nosso desejo e nos auto-sabotamos, porque as nossas crenças, elas nos travam, elas nos bloqueiam, na maioria das vezes. E quando eu falo dos pensamentos, quando essas crenças trazem esses pensamentos, é quando são pensamentos negativos, que eles se tornam sabotadores, baseado naquilo que nós acreditamos. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo dessa moça, e eu perguntei para ela, para entender quais eram as crenças dela. E ela trouxe a questão, primeiro, sorte no jogo, azar no amor. Essa foi a frase que ela me trouxe. Porque é assim, se a gente tem sorte no jogo, que ela se referia à empresa a ter dado tudo certo, nós temos azar no amor. Então eu nem quero me relacionar. Eu sei que se eu for me relacionar vai ser ruim. E aí nós começamos a trabalhar isso. Por que seria ruim? E ela foi me contar sobre o que ela via sobre relacionamento. E automaticamente eu perguntei sobre a história de vida dos pais. Como é para você a relação ou relacionamento dos seus pais? Como foi durante toda a sua vida? E ela descreveu o quanto tinha sido difícil, o quanto foi doloroso para toda a família a forma com que esses pais se relacionavam. Era um relacionamento muito difícil, um relacionamento onde haviam muitas brigas, muitas discussões, traições e envolvia toda a família. Esses pais envolviam todos esses filhos. Quando havia algum problema, quando havia alguma exposição, quando alguém perdia a cabeça, esses filhos eram envolvidos nesses problemas. E ela era a mais velha, de 3 ou 4 irmãos, não me lembro, mas eu acho que eram 3 irmãos. E ela era a mais velha. E sobrava para ela, na maioria das vezes, tentar tirar esses irmãos de perto ou tentar proteger, tirar dali de perto para que eles não ouvissem, para que eles não vissem aquela confusão, aquele problema que estava acontecendo ali. E nisso, dela pegar esses irmãos e tirar de perto daquela confusão, muitas vezes ela tinha ainda que voltar para tentar proteger essa mãe. Porque às vezes o pai chegava um pouco mais agressivo, um pouco mais exaltado, e ela se sentia na obrigação de defender esses irmãos, de ver aquela situação e de defender essa mãe. E ela retirava esses irmãos e voltava para tentar acalmar esse pai e acalmar essa mãe, porque eles entravam no embate, a mãe também era muito reativa, e tirar eles dali, para tentar diminuir aquele problema, para tentar parar os gritos, para tentar parar toda aquela discussão, todo aquele problema. E isso foi acontecendo durante muitos anos, até que cada um seguiu o seu caminho, começaram a trabalhar muito novos, por conta da dificuldade financeira mesmo, que passavam, então precisavam cuidar de si muito novos. E ela fez uma promessa para ela, de que ela iria trabalhar muito, e que relacionar era se acontecesse algum dia, e aconteceu, chegaram relacionamentos, mas ela não conseguia se abrir.
ela não conseguia se entregar a uma relação. Mas ela não tinha consciência de que ela não conseguia se abrir ou evitava a todo custo relacionar, justamente por conta dessa crença. Porque ela internalizou o quê? O que foi a crença que ela absorveu dali? Relacionamento é ruim. Relacionamento traz dor. Relacionamento traz todo esse caos para a família, traz sofrimento. Relacionar é sofrer. A nossa mente faz essas associações. E quando ela faz essa associação, ela gerou uma crença. E aquilo fica armazenado em nós. E toda vez que vamos tentar entrar em contato com algo que traz aquela crença, que traz um pouquinho daquela dor que nós vivemos naquele momento, automaticamente a nossa mente associa que é ruim. Se é ruim, para que eu vou mexer com isso? Eu não quero passar pelo que os meus pais passaram. Eu não quero passar pelo que a minha mãe passou. Não quero passar por essa situação. Então eu evito a todo custo me relacionar. E aí eu lembrei da frase: sorte no jogo, azar no amor. Ou seja, se eu tiver sorte aqui, então se eu tive sorte na minha empresa, se eu tive sorte em ser bem-sucedida, se eu arrumar um relacionamento para viver aquilo que os meus pais viviam, eu vou acabar com a minha vida. Eu vou acabar com tudo que eu construí. Eu vou ter azar. Eu vou acabar com tudo que eu construí até aqui, até agora, em nome de um relacionamento. Porque na casa dela foi assim. Ela viu acontecendo assim. Então, ela criou uma crença. Primeira crença foi essa, de que relacionar era isso e era ruim. E nós fomos trabalhar essa crença, para que ela pudesse entender que aquilo tinha acontecido com os pais dela. Mas não quer dizer que poderia acontecer com ela. Não quer dizer que por ter acontecido com os pais, ia acontecer também na vida dela. Só que às vezes essa crença é tão forte, o medo é tão grande, que a pessoa não permite nem tentar. Que o mínimo do relacionar que vem ali, o mínimo do estar com alguém, ou outra pessoa na minha vida, outra pessoa que vai me expor a um possível sofrimento, eu já bloqueio, eu já evito automaticamente, porque aquela pessoa vai me fazer mal, porque aquilo, o relacionar, vai me fazer mal. Outra crença muito forte é: se aconteceu com os meus pais, vai acontecer comigo. Se eu tive sorte de ter a minha empresa, então eu vou ter azar a me relacionar. Se aconteceu com os meus pais, vai acontecer comigo. São duas crenças muito fortes que nos bloqueiam, que nos sabotam. E nos sabotam de tal forma que nós chegamos a colocar na nossa mente que eu não vou me relacionar. Eu não quero me relacionar. Eu não quero viver isso. Eu não quero viver essa dor. Eu não quero viver nem a possibilidade de passar pelo aquilo que eu vi os meus pais passarem. Os pais já estavam bem mais velhos e já não havia esse tipo de conflito mais. De alguma forma já haviam estabilizado, até por conta de questões de saúde. E ficaram juntos, esses pais ficaram juntos até essa condição da velhice. Nunca se separaram, viveram esse relacionamento. E essa família inteira viveu esse relacionamento juntos. Porque foi assim até que essas crianças virassem adultos, cada um seguisse o seu caminho e esses pais envelhecessem. Então é muito forte essa crença, porque ela viu a vida inteira dos pais. Não foi um momento, não foi uma briga, foi uma vida inteira que ela viveu daquela forma, que ela viu acontecer, que ela precisou por diversas vezes socorrer essa família, socorrer esses irmãos, para que eles não visualizassem, para que eles não estivessem presentes naquela condição,
naquela situação em que aqueles pais estavam vivendo, e ela ainda se via na obrigação de proteger essa mãe. Então, quando ela tem que proteger a mãe do próprio pai e os irmãos daquela situação toda, porque essa mãe também era muito reativa e muito agressiva com essas crianças, porque sofria também uma agressão e passava a ser reativa com os filhos, por tudo aquilo que armazenava, de dor, de crença, de tudo, acabava sendo muito reativa. E essa mulher, com muito tempo de tratamento, nós ficamos aqui 1 ano mais ou menos, nós ficamos cuidando dessas crenças, até que ela pudesse entender que aquele problema que aconteceu na vida dela, que aconteceu com os pais, que aconteceu com uma família, não quer dizer que seja um problema dela. Não quer dizer que aquilo vá se repetir na vida dela. Que ela pode sim tentar se relacionar e tem toda a liberdade de verificar se é uma situação abusiva, se é uma situação agressiva, que ela tem o direito de sair daquilo. Que ela tem o conhecimento, o direito e a condição de sair, de dizer: eu não quero mais viver aqui, eu não quero mais viver com você. E não que tivesse que passar a vida toda vivendo como os pais viveram uma vida inteira. E uma outra crença que nós trabalhamos bastante foi algo que ficou muito marcado para ela e também ficou marcado para mim ao ver o quanto aquilo era forte e que é geral, não é uma pessoa, não são 2, não são 3 que dizem isso. São muitas pessoas que dizem para mim: sorte no jogo, azar no amor. Se eu estou bem na minha empresa, na minha profissão, no meu relacionamento, automaticamente eu vou me dar mal. Não quer dizer isso. Isso são crenças populares. Isso são crenças que são passadas de geração por gerações. De que é daquele jeito que se relaciona, de que relacionamento é ruim, de que relacionar é sofrer. Quantas vezes eu ouvi isso no consultório? Relacionar é sofrer. E eu me lembro que aconteceu comigo no dia do meu primeiro casamento, ao receber o cumprimento de uma mãe de uma amiga, veio a seguinte fala: meus pêsames. Você não sabe a besteira que você está fazendo. Aquilo me assustou durante muito tempo. Era uma crença dela, não minha. Ela tinha passado por um relacionamento ruim e ela me deu os pêsames, não pelo que ela tinha vivido, porque o relacionamento dela foram os meus pêsames, foi muito ruim. E ela trouxe aquela crença para mim. E o que acontece? Na maioria das vezes, nós absorvemos a crença, que nem sempre é nossa. Às vezes a crença é do outro, é o outro que passou por uma experiência ruim e ele traz aquilo para nós. Como se nós fôssemos viver da mesma forma que o outro viveu. E é muito comum no relacionamento eu ouvir aqui no consultório de que relacionar é sofrer. Acabei com a minha vida, casei, acabei com a minha vida. Acontece entre os homens de um falar pro outro quando vai casar: pronto, esse aqui tá morto, esse aqui acabou a vida dele. Por que isso? Isso é baseado em crenças. Crenças que vêm passando de geração a geração. Que vêm passando por muito tempo, por muitos anos. Sobre relacionamento, sobre casamento. Sobre a morte de viver um relacionamento, de viver um casamento. E nós absorvemos essas crenças. No caso dessa moça, a maioria das crenças, elas foram adquiridas dentro do meio que ela viveu, do meio familiar, de todas as experiências que ela viveu, juntando com essas experiências populares. Simplesmente ela chegou num ponto: eu não me relaciono. Até que ela entendeu que um pouco, não tudo, tá? Um pouco do vazio que ela sentia é porque ela sentia falta de ter alguém.
Porque por mais que ela tenha vivido nessa família que foi muito ruim a experiência, ela também queria ter uma família. Não para viver aquela experiência. Ela queria ter uma família para viver de forma saudável. Mas na concepção dela, nas crenças dela, não dava para viver de forma saudável, não dava para ter uma família e viver de forma saudável. Ter uma família era sofrer. Mas tinha um desejo que batia de frente com essa crença todo o tempo. O desejo de ter uma família, o desejo de ter alguém, batia na crença de que aquilo era ruim. E nesse jogo de crença e desejo, ela se auto-sabota, dizendo, eu não me relaciono porque é ruim. Então, criou-se uma angústia muito grande. Criou uma angústia muito grande dentro dela, porque ela não poderia se relacionar por conta da crença, mas ela queria por conta do desejo, da vontade de ter. E essa angústia, ela vai crescendo, crescendo, e não tem condição financeira, não tem nada que supra. Muitas vezes o vazio. Nós vivemos os nossos pilares, e um dos nossos pilares é relacionar. É relacionar, é viver bem conosco, a nossa vida pessoal. É importantíssimo esse ponto. É estarmos bem com relacionar com a nossa família. É o estarmos bem em relacionar no nosso trabalho. E é um conjunto. E se algum desses pilares não está em ordem, nós temos a grande sensação do vazio, a grande sensação da angústia. No caso dessa moça, a angústia veio muito dessa briga entre a crença e o desejo, do eu quero com aquilo que eu não acredito, ou uma crença daquilo que eu tenho medo. Muito medo de passar, de sofrer tudo aquilo que eu vi os meus pais passarem e sofrerem. E o problema, essas crenças que vêm de fora, elas ainda trazem um outro problema. Então, a crença que vem de fora traz para nós quase que a obrigação de absorver aquela crença. Nós falamos no automático. Simplesmente repetimos crenças no automático. Essas crenças que vão passando de geração para geração, como? É assim mesmo, sorte no jogo, azar no amor. É assim mesmo, relacionamento, casamento é horrível. Meus pêsames para você que vai casar, porque se eu fosse você eu não faria isso não. Não dá para você se relacionar, não dá para você viver bem. Não tem como você ser bem sucedida no seu trabalho e no seu relacionamento. Você vai ter que escolher um dos dois. Ninguém é feliz assim. Ninguém tem uma vida em que é feliz no trabalho e feliz no relacionamento. Quantas pessoas já não ouviram isso? Eu já ouvi diversas vezes. E quando eu ouvi, eu não sabia que era uma crença. Eu sabia que o desejo que eu tinha me machucava, porque batia nas minhas crenças. E eu falava, e agora? Eu quero fazer isso. Mas o fulano, o ciclano, o beltrano, às vezes os meus pais, falaram que isso é ruim. Como é que eu vou viver isso? Se eu viver isso, eu vou estar contrariando aquela pessoa que me falou, ou eu vou estar contrariando essa crença. E essa crença gera um medo, muito medo de viver aquilo, muito medo de enfrentar e chegar naquela situação. Eu te avisei, te falei que isso aí era ruim, te falei que casar ia dar nisso. Acontece, às vezes separar, às vezes não dá certo, mas muitas vezes é porque nós já carregamos as crenças. Casamento não dá certo mesmo, qualquer coisa eu largo. Casamento é ruim mesmo. Já entramos no casamento com essas crenças. Quando entramos? Porque no caso dessa moça, ela não tinha se permitido nem entrar. Ela terminou o processo psicoterapêutico, ela estava namorando. Enfrentou todas as suas crenças, ainda sofria com lidar com esse medo de relacionar e de viver.
é um treinamento do nosso pensamento, porque o pensamento vem automaticamente, a crença vai trazer o pensamento, que nem sempre é negativo, mas ela finalizou o nosso processo psicoterapêutico, ela estava namorando e não sei como é que ficou pós a finalizarmos as sessões, mas ela entendeu que o que ela tinha vivido dentro da casa dos pais não era automaticamente o que ela ia viver fora dali. Não é uma obrigação. O que eu passei, eu vou viver. Nós fazemos isso quando nós adquirimos crenças. Aí é como se nós nos auto-julgássemos que temos que viver só se for daquele jeito. Não é o único jeito de se viver. Nós temos o direito e podemos sim viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos extraordinários. Mas para isso precisamos olhar para as nossas crenças. Olhar para que está me amarrando aqui, o que está me segurando aqui desse jeito. Por que eu sinto uma vontade, um desejo, mas automaticamente eu digo que aquilo é errado para mim? Então é olhar para dentro de cada uma de nós e entender qual a crença que eu tenho em relação ao amor, em relação a relacionamento. Como eu vejo isso? A partir do momento que fazemos esse movimento de olhar para as nossas crenças e começarmos a identificar se aquela crença é minha, ou aquela crença é do outro, ou é uma crença popular que eu acabei absorvendo, qual é o meu desejo, qual é a minha crença em relação a isso. E aí nós temos a opção, quando nós conseguimos olhar para os dois, nós temos a opção de dizer, isso aqui é medo, ou isso aqui realmente é assim. Tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.